Olá, esse é o Impacto Científico, um podcast sobre como a ciência e o impacto social caminham juntos. Eu sou Isadora Matiello, uma pesquisadora que já empreendeu um negócio de impacto e que agora, de volta à academia, estou explorando como esses dois mundos se entrelaçam. Aqui você vai ouvir entrevistas com pessoas que fazem isso na prática. Elas compartilham suas histórias, trajetórias, dicas de carreira e também algumas sugestões culturais. Quer acompanhar mais do Impacto Científico? Assine a nossa newsletter gratuitamente no Substack e nos siga no LinkedIn ou Instagram. Todos os links estão na descrição desse episódio. Então, bora conversar? Começando mais um episódio do Impacto Científico. Hoje nós vamos falar de ciência cidadã, de governança ambiental e climática, de como é trabalhar com pesquisa científica em uma instituição independente e de impacto socioambiental. E a minha convidada de hoje é a Indira. Agora vamos treinar o meu espanhol. Indira Yeizaguirre. E ela é engenheira ambiental e doutora em biologia ambiental. Ela é pesquisadora no Laboratório de Ecologia de Manguezal e desenvolvedora de projetos de desenvolvimento sustentável no Instituto Sarambuí. Ela também atua como coordenadora executiva do Observatório do Mangue e seus maritórios e participa como pesquisadora no projeto Integra Clima e no projeto Mangues da Amazônia. Enfim, ela participa de vários, coordena um projeto que chama Égua do Clima, que acho que ela vai comentar, Lab Mangue, todos apoiados pelo CNPq, também Tutorial Amazônia, com a Fundação Itaú, né, o apoio da Fundação, enfim. Tem muita coisa que eu acho que faz sentido com esse podcast, né, porque a gente está falando de pesquisa científica, a gente está falando de impacto ambiental, impacto social e vários institutos e fundações desse ecossistema envolvido. Então, seja muito bem-vinda, Indira. Obrigada por ter topado o convite. Como que você está hoje? Muito obrigada, Isadora. Obrigada pelo convite. Eu estou ótima. Eu estou passando um tempinho de férias, só no trabalho de escritório, então está bem tranquilo. Estamos com muita energia por aqui. Boa, boa. Você está, então, agora no Peru, certo? Isso. Estou passando um tempinho aqui com a família, né, para matar a saudade e tudo mais. Sim. Aí eu fico aqui até março, daí retorno às atividades. Boa. E aí você fica baseada em Belém do Pará? Não, eu trabalho em Bragança, que fica mais ou menos a 4 horas de Belém, né? Dentro do Laboratório de Ecologia de Manguezal, que ele está dentro do campus da UFP em Bragança. Então, se vocês quiserem seguir o Instagram, temos um Instagram também lá, guião embaixo, UFPA. A gente faz pesquisa com manguezais, basicamente, né? Tudo que tem a ver com manguezal. Ele é coordenado pelo Marcos Fernandes, que foi meu orientador no doutorado. Olha só, que legal. Conta um pouco, como que foi a vinda para o Brasil? Você veio para fazer a universidade, o mestrado? Foi antes, foi depois? Como é que foi isso? Certo. Então, eu estava finalizando engenharia ambiental aqui no Peru, né? Finalizei os estudos de graduação aqui. E eu sempre quis sair do meu país para ter outras experiências, né? E que é mais sair estudando ao mesmo tempo. Então, surgiu uma oportunidade de bolsas da OEA-PAEC, que é uma organização dos Estados Americanos. Eles dão bolsas todo ano para hispanofalantes, né, para latino-americanos que não falam português, para eles estudar pós-graduação dentro do Brasil. Aí eu fiz a aplicação e aí saiu, né, eu fiquei muito feliz. Eu fui lá, cheguei em Bragança especificamente com o professor Marcos para estudar mestrado e acabei continuando com doutorado. E de lá já eu trabalhava com manguezais, com estoques de carbono aqui, na verdade, com plantações, né? E comecei a trabalhar com comunidades tradicionais. Era isso que eu ia te perguntar. Então, enquanto graduação, você já atuava com esse tema também, né? Sim, em graduação eu trabalhei com plantações e estoque de carbono, né? Serviços ecossistêmicos, na verdade, das plantações de eucalipto aqui no bosque Alto Andino. E aí eu continuei nessa linha de serviço ecossistêmico, só que com outro ecossistema, né? Que é o manguezal, nesse caso.
Perfeito. E então me conta, vamos conversar um pouco sobre o mangue, né? E é legal falar um pouco de Bragança, porque não sei se todo mundo conhece, né? Os tipos de mangues, né? Eu lembro que a gente tem uma pessoa em comum que já foi entrevistada aqui no primeiro episódio, o Joe, ele comentou dessa área do mangue, né? Então me fala o que é o Observatório do Mangue, como que é esse projeto? Observatório do Mangue, né, a ideia dele, na verdade, não era a priori, ao início, o observatório, mas a ideia dele surgiu com a minha pesquisa de mestrado, né, lá em 2016, mais ou menos, com a pesquisa de campo. Eu fiz um estudo comparativo dos serviços ecossistêmicos dos manguezais do Peru e lá de Bragança, né, onde eu estava alocada. E aí eu percebi a necessidade que existe, né, em criar um sistema de monitoramento, principalmente de demandas comunitárias, né, junto com impactos ambientais. Embora, como tu falou, lá em Bragança, o Bragança é um município grande, ele faz parte, os manguezais de Bragança, aliás, fazem parte da maior faixa contínua de manguezais mais conservada do planeta, né, então é um ponto bem relevante. Toda essa faixa contínua de manguezais que estão no Amapá, Pará, Maranhão, que compõem quase 80% dos manguezais do Brasil, e todos esses manguezais estão dentro da comunidade de conservação. Então, a realidade é muito diferente com outras realidades de manguezal dentro do Brasil, por exemplo, Nordeste, Sudeste, e fora do Brasil também, como é o caso do Peru, né? No Peru aqui a gente também tem unidade de conservação, só que os manguezais foram altamente desmatados. Então, hoje a gente tem uma franja de mangue bem pequena, e sofre ainda consequências da aquicultura, né? Então, eu percebi essas mudanças, essas diferenças entre ambas localidades, e a dinâmica da comunidade, a construção cultural dessas comunidades tradicionais é diferente também, porque enquanto em Bragança é permitido que as comunidades pesquem de forma livre, vivam dentro do manguezal, aqui no Peru isso não é permitido, né? Viver dentro do manguezal não é permitido porque é uma área restrita hoje em dia. Então, aí surgiu a ideia, né, de criar um sistema de monitoramento junto com a comunidade. E claro que eu vi outros projetos exemplo, né? Eu posso citar alguns, por exemplo, o Observatório do Clima, que foi uma inspiração para a gente. Tem outro projeto que eu atuei com um colega que é Allen de Uiuama. Ele trabalha com o projeto Coadapto, com monitoramento também em ciência cidadã, então também foi uma inspiração. A gente juntou várias metodologias e surgiu o Observatório do Mangue e seus maretórios, né? Os maretórios, porque toda essa zona econômica exclusiva, que tem a ver com mangue, marés, praias, dunas, marismas, inclusive a Picum, né? Toda a interconexão desses ecossistemas. Hoje o Observatório do Mangue ele já teve apoio da Fundação do Foro, hoje é apoiado pelo CNPq, né? A gente ganhou no edital de Ciência Cidadã exclusivamente, e ele tem o intuito de criar esse sistema de monitoramento participativo com base na ciência cidadã junto com as pessoas das comunidades, né? Basicamente, assim, te dando um resumo do observatório. Não, foi perfeito. Eu só tenho algumas dúvidas, né? Então vamos voltar que apesar de ser bióloga, também não tô mais atuante, né? Então talvez eu faça umas perguntas um pouco leigas. Vamos primeiro nas primeiras frases ali que você comentou de essa região de Bragança ter a maior concentração do mangue conservado. Então a gente pode inferir que nas outras regiões é por conta dessa questão da pesca e também da própria urbanização, que teve esse desmatamento, é basicamente por isso. E o que diferenciou em Bragança ter, antes de ter o seu projeto, né? Assim, o que fez isso essa região estar mais conservada? Bom, isso já, em caso de Bragança, né, do Pará, que eu estou falando, já vem uma construção há muito tempo, né? Um projeto foi um agregado, pelo que me envolvi, trabalhando no laboratório de ecologia de manguezal. Então, o professor Marcos, que coordena esse laboratório, ele topa trabalhar com qualquer coisa que seja manguezal, né? Desde a parte biológica, que vai ser com bicho, planta e tudo mais, até a parte cultural, né? Dança, música, né? Tudo que esteja envolvido com os serviços ecossistêmicos do manguezal. Então, quando eu cheguei em Bragança, lá por volta de 2015,
já existia um trabalho extenso lá na área junto com comunidades, só que era mais focado e voltado para a questão biológica, né? Estoque de carbono, monitoramento de carbono, monitoramento ecológico. Então, lá eles já atuavam, na verdade, nessa RESEX, né, que faz parte dessa área contínua que eu mencionei. Essa RESEX é uma unidade de conservação de uso sustentável, né, uma reserva extrativista marinha. Ela compõe uma das quatro, são 4 gêmeas, ou seja, elas foram criadas em 2005, as 4, que estão em Tracoteua, Bragança, Viseu e Augusto Corrêa, que são 4 municípios. Então, são manguezais contínuos já protegidos desde 2005. E essa proteção, na verdade, não se deve nem tanto às pesquisas. É claro que as pesquisas ajudaram, mas o que foi o gatilho para que o governo crie essa RESEX foram as lutas das comunidades, né, dos povos das comunidades. O Observatório trabalha juntamente com as associações mãe dessas RESEX, né? Agora a gente está entrando com uma parceria da Rede Marangatu, onde trabalhamos com movimentos sociais, e a gente tem essa proximidade com eles, né? Eles contaram para a gente todo esse histórico, como surgiu a necessidade, né? Eles viam outras áreas do Brasil sendo invadidas por empresas, a especulação imobiliária, outras regiões de mangue que eu estou falando, né? Por exemplo, no Nordeste tem muita pressão de aquicultura. No Sudeste tem muita pressão imobiliária, muita especulação imobiliária, porque não existe unidade de conservação que protejam os manguezais. Então, eles perceberam isso lá antes de 2005, eles se mobilizaram, né? Viajaram para Brasília, fizeram uma grande mobilização. Então, graças a essas lutas, né, junto com as pesquisas, foi decretado a criação dessas RESEX, né, dessa conservação. Muitos deles falam que hoje a gente não teria esse mangue que tem, né, lá em Bragança, por exemplo, se não tivesse sido pelo passado. Que demais, sensacional saber disso. E essas pessoas, essas comunidades, você sabe se elas tiveram apoio da universidade, de ONGs locais, ou foi muito a sociedade civil mesmo, né? Essas comunidades indo com a cara e a coragem ali em Até onde Brasília. eu sei, sim, houve apoio, né? Porque eles também são cientes que sozinhos a gente não consegue nada, né? A gente precisa se juntar. E a ciência cidadã é justamente isso, né? De trabalhar com pessoas, com outros stakeholders, como a universidade. Na época, a universidade fez a linha base, por exemplo, do plano de manejo, fez as pesquisas, as entrevistas. Então, eles se tiveram esse apoio, né, de outras associações e ONGs. Que legal. Então, quando você chega para fazer o seu mestrado aqui, obviamente ia ter a parte de campo. Então, desde o início você já teve a interação com a comunidade local ou você foi desenvolvendo uma relação com o tempo? Como que foi isso? Quando eu cheguei lá, já existia, né, um trabalho grande, na verdade, de replantio de manguezais, lá em Bragança, com o Marcos, que eu estou falando novamente, né? Ele é uma figura também, se quiser entrevistar depois, ele pode contar muito melhor. Existia o projeto Redema, né, que é replantio de manguezais comunitário, uma coisa assim. Ele foi apoiado pela JICA, que é uma fundação japonesa, e eles já trabalhavam com uma comunidade, lá a comunidade de Tamatauté, onde tem o viveiro, hoje em dia, do manguezal da Amazônia, né? Então, eles já trabalhavam com essas comunidades. Quando eu cheguei, eu participei um pouco desse projeto, já estava bem no final mesmo. E aí como queria continuar trabalhando com comunidades tradicionais, também me fui mais por essa linha de pesquisa. E aí a gente foi nas comunidades, a criar relações, a fortalecer as relações que já existiam, né? Eu sempre fui bem-vinda, ainda bem, nas comunidades, né? Elas te recebem muito bem, são muito receptivas. Tem muitas comunidades que eu tenho conhecido, que o povo quer sempre que tu voltes, né? Quando você vem, quando que a gente vai curtir alguns trabalhos. Então, é um trabalho muito rico, cansativo, mas muito rico também, né? Então foi assim que a gente foi se aproximando. Eu, pela minha parte, né, fui me aproximando. E eu vi muitas demandas, sabe? Muitas demandas de pescadores e pescadoras. Como eu trabalhava com percepções sociais na época, eu via muitas demandas. Então, aí que surgiu também a ideia do observatório, né? Eu imagino. Primeiro que bom ouvir esses casos, né, de sucesso, sinal que foi bem construída essa relação universidade, comunidades tradicionais, sinal que é uma relação de igual para igual, ninguém está se colocando como detentor, né, do conhecimento, e sim algo complementar, como você mesma disse, juntos são mais fortes.
E eu tenho certeza que foi pela forma como vocês chegaram, né? Que construiu essa confiança, esse apoio. Então, eu até ia perguntar se houve resistência, vou até tirar do roteiro aqui das minhas perguntas, mas eu queria entender um pouco nessa questão do conhecimento tradicional. Como que funciona as conversas quando você também tem que trazer a parte científica, os dados? Como que funciona essa colaboração na prática? Na prática, dentro do observatório, né, a gente tem feito oficinas sobre etnobiologia, por exemplo, né, junto com pescadores. E a gente, claro, mostra nosso conhecimento, por exemplo, o tipo de mangue o mangue vermelho, é a Rhizophora mangle, que é o nome difícil dele, né? Então a gente apresenta para eles, para os pescadores também terem esse conhecimento. E eles falam também para a gente esses outros nomes, né? Então, as oficinas que a gente faz dentro do observatório do mangue, né, como eu tô falando, não é uma coisa de cima para baixo. A gente não chega se apresentando, eu sou tal pessoa com tantos títulos. Não, é muito pelo contrário, né? A gente reconhece primeiro que essas pessoas são detentos de conhecimentos valiosos, né? Conhecimentos tradicionais muito valiosos de gerações, e a gente sente, né, que eles se sentem visibilizados nesse sentido, sabe? Porque as oficinas que o observatório faz, a gente faz dentro da comunidade, ou na escola, ou no centro comunitário, ou uma barraquinha que o pessoal oferece pra gente, a gente faz, né? E a gente conversa, né, um bate-papo, na verdade, né, com conhecimento científico, dando os nomes difíceis e também eles dando os nomes populares que a ciência chama, né? Então, e aí é um bate-papo, na verdade, né? É muito legal. Sim. O Mangues da Amazônia também faz um processo parecido com os clubes, né? No Mangues eu atuo fazendo diagnóstico socioambiental, então é a mesma coisa, funciona do mesmo jeito. Eu vou lá na comunidade, faço um bate-papo com eles, faço um mapeamento participativo com eles, né, onde eles possam desenhar seu espaço, né, ter essa noção do tempo, do espaço, do que mudou até agora, o que não mudou. Então, uma conversa muito assim, de eu para eu, né, não de cima para baixo. Não, perfeito, é bem horizontal, né? Isso é sensacional. Qual que é o resultado dessas conversas, né? Imagino que para a academia você tem que gerar papers científicos, então eu gostaria de saber se já teve algum trabalho que eles também foram coautores e quais outras publicações, quais outros artefatos, né, que existem, que geram até mais valor para a comunidade. Certo. Bom, um dos grandes desafios de trabalhar com ciência e ciência cidadã, né, é exatamente os produtos que a gente gera, né? Como a gente trabalha com comunidade, tudo é no tempo da comunidade. E claro que meu tempo de pesquisador é muito diferente. Eu tenho que produzir um artigo até o fim do projeto, por exemplo. Que o tempo não é deles, né? Talvez isso. O Observatório do Mangue, ele foi apoiado por vários outros subprojetos, né? Um deles foi o monitoramento climático tradicional que foi feito em 2022, apoiado pelo Fundo Casa Socioambiental. Foi um projeto piloto que eu fiz, né? Eu coordenei junto com os colegas. E de lá a gente produziu um policy brief, que é um resumo de política, né? Com os dados que os jovens coletaram. Então, esse policy brief, vai ser adicionado ao produto do observatório e vai ser entregue para a prefeitura com os dados das demandas, né, que existem dentro das comunidades. Esse é um tipo de produto que é para um público específico, que é tomador de decisão. Em relação aos artigos, por exemplo, a gente, dentro do observatório, aliás, primeiro vou organizar. Temos 3 grandes frentes, né? Primeiro é o monitoramento de dados, consciência cidadã, ou seja, a gente tem que construir protocolos junto com a comunidade, eles fazem o trabalho dentro da comunidade e eles ficam coletando os dados, né? E cada mês, isso a gente trabalha com jovens dentro do observatório, da comunidade. Um jovem bolsista que está dentro da comunidade coletando os dados. E cada mês eles têm atividades. Este mês tu vai fazer uma videoreportagem. E aí a gente tem outra atividade que são os repórteres do Mangue, né? Que eles fazem videoreportagens, produzem vídeos curtos, né? Com base ao apoio que a gente dá, apoio técnico. E essa é uma outra atividade. A outra atividade é o Lab Mangue, que são oficinas co-criativas, né? Pode ser com jovem, pode ser com professor. Então, um desses jovens que está como pesquisador do Mangue, né? Que a gente chama de pesquisador do Mangue para eles, ele apresentou um trabalho no encontro nacional da rede de ciência cidadã, que
foi o ano passado, não lembro se foi em novembro ou outubro. Então a gente treinou ele, um jovem, hoje ele tem 18, 19 anos aproximadamente. Ele está há muito tempo, ele foi primeiro cria do clube de produtores do Mangues da Amazônia, daí a gente resgatou ele e deu continuidade, né? Porque dentro do observatório a gente dá bolsas para jovens fazer pesquisa de iniciação científica júnior, nesse caso. Então, aí ele acompanhou nesse processo a gente e ele produziu, né, um resumo simples e junto com ele apresentamos esse trabalho lá. E ele foi lá em, não lembro agora, foi em São Paulo, no interior de São Paulo. São Bernardo do Campo, São Bernardo não foi? do Campo, exatamente. Que aí a gente viajou tanto esse tempo, às vezes que eu tô toda confusa, mas foi São Bernardo. Então a gente foi com ele, né, e ele apresentou muito bem. Foi assim, uma joia que a gente criou dentro do observatório, muito orgulhoso, sabe? Porque ele consegue fazer isso, né? Então ele é ele teve um crescimento muito grande nas reuniões de intercâmbio que a gente faz, porque são várias comunidades, né? Não é só Bragança, é uma comunidade pelo menos por município, né? Dentro desses 4 municípios onde o observatório atua no Pará. Então eu faço intercâmbios com eles de várias comunidades, trazemos os jovens para a universidade e eles batem papo de tudo que aprenderam, ou fazemos uma rodada de conversa de temas, uma oficina de um dia. E eles têm falado, né? Eu não conhecia a minha comunidade, eu não conhecia que tinha essa luta de pescadores, não sabia que na minha comunidade tinha uma ativista que lutava pelos direitos, porque a gente deixa atividades. Então eles percebem que quando eles coletam os dados, né, eles percebem que eles conheçam mais esse conhecimento, ampliam o conhecimento sobre o seu território e isso fortalece o pertencimento desse jovem, né? Então, se ele vai sair ou não da comunidade, já é outra coisa, é um direito dele, mas ele está indo com esse conhecimento, então muito provável vai voltar para sua comunidade para levar esse conhecimento, tudo que aprendeu, né, com o monitoramento. Então, ele é um exemplo. Outro exemplo é a Jaiane, que é uma pesquisadora do mangue, também de outra comunidade. Ela agora está escrevendo um ensaio visual que a gente vai publicar lá na revista da UFPA, né? Fez sobre a pesca na comunidade dela. E bora ver se a academia aceita ela como a primeira autora, né? Porque a revista tem um critério de que a pessoa seja graduanda ou mestranda ou doutoranda, né? Sim. Mas a gente está nesse processo. Nossa, que genial, assim. E esses jovens, eles vêm Nossa, imagina a transformação, mas o que você acha que mais capta a motivação de participar disso? De ser um cientista cidadão, de ser um pesquisador? E nesse caso, existe uma bolsa, né? E o que eu acho super justo, tem que ter mesmo. Mas, além da bolsa, do incentivo financeiro, o que para eles se engajarem num projeto como esse, né? Eu acho que os intercâmbios são muito relevantes, porque a gente faz uma avaliação, né? Depois, todo intercâmbio eles falam, eu gostei muito de conhecer a realidade de outra comunidade, de outro jovem que vem lá de outro lugar, né? Que faz parte da minha realidade também. Ele tem coisas semelhantes à minha realidade. Então, eu acho que essa é a motivação também. Eles perguntam, né? Tia Indira, que eles me chamam, né? Não vai ter outro encontro? Quando que a gente vai fazer outro intercâmbio? Coisa do tipo, que legal. Né? E outra coisa que a gente tem com esses jovens, né? Quando eles finalizam um ciclo com a gente, né? De coleta de dados e tudo mais, a gente faz uma atividade, como se fosse um TCCzinho, que o Marco chamou. Eles entregam pra gente um projeto multiplicador, onde eles possam aplicar com esses dados nas suas comunidades algum retorno, né? Então, esse projeto, um deles foi um replantio comunitário que um jovem da praia fez, né, com manguezais. Ele chamou as crianças, os jovens, fizeram uma atividade de replantio bem legal, né? É um dos projetos, os outros estão vindo agora, né? A ideia do observatório, né, como tu falou, o incentivo que a gente dá para esses jovens é uma bolsa de pesquisa, para que eles tenham noção de como se faz pesquisa e quais são os desafios da ciência também. Mas a ideia do observatório hoje, né, é que essa coleta de dados, essa metodologia possa ser compartilhada para associações, para movimentos, e que eles mesmos possam coletar os seus próprios dados, né? O que eles estão precisando. Hoje a gente está nesse processo, né, de não engajar apenas o jovem, mas hoje a gente está com um movimento social. Demais. E quando vocês fazem essas oficinas para preparar para a coleta, existe também
a parte de elaborar junto quais são as questões que vão ser respondidas, quais são os dados, eles participam dessa parte também? Participam. A gente faz 2 momentos, né? Um focus group, um grupo focal com pesquisadores, porque temos protocolos de monitoramento ecológico mesmo do mangue, por exemplo, que a gente está testando. E a gente faz também com os pescadores, né? Então a gente mostra o protocolo básico que a gente tem e eles vão corrigindo, vão ajeitando a linguagem, vão ajeitando, sei lá, na minha comunidade os pneumatóforos não tem muito, então tu tem que colocar outra pergunta lá, outra modalidade de medida. Então a gente faz esse compartilhamento dos protocolos. Na verdade, protocolo é um processo co-criativo, né? E toda vez os jovens eles estão falando para a gente também, tal pergunta ela não tem sentido para minha comunidade, então tem que ser outra modalidade, e eles também produzem os seus próprios protocolos, né? Teve algum jovem que depois de passar com vocês quis ir para a academia, quis fazer graduação? Tem vários, na verdade. Todos os jovens estão nesse processo de fazer Enem, né? A gente sente, olha, vocês têm que fazer o Enem e tudo mais. Tem uma menina que é a Jaiane, que ela tá fazendo o Enem, e eu acho que tá esperando ser chamada para alguma área. E tem o Eric, aquele menino que foi lá em São Bernardo, né? Ele hoje é graduando, está estudando matemática, né? Lá na sua comunidade, porque é uma das formas que ele consegue continuar. E os mais jovens têm isso, né? Eles querem estudar, eles não pensam em estudar, né? Justamente os projetos que a gente atua, na verdade, tem envolvido nesse sentido, né? Falando para os jovens que o estudo é a única coisa que vai ajudar eles de alguma outra forma, e a comunidade deles também, consequentemente. Com certeza. Não, super relevante, de grande impacto. E aí você comentou um momento aí sobre a questão das demandas sociais, né, que vocês escutam muito. Como que é para você, como engenheira ambiental, né, como mestranda, doutoranda, né, durante a fase ali, ouvir aquilo e falar, poxa, o que eu faço com isso? Eu não sei como atacar isso, né? Como que foi para você? Bom, no início chega a ser frustrante, né? Porque como pesquisadora tu tá limitada a fazer uma tese, uma dissertação. Tu tem limite a entregar ela na universidade. E só tu relata o depoimento lá no artigo que ninguém vai ler, né? Sempre funciona assim. Então, eu, como pesquisadora, me senti frustrada nesse sentido, e achei, né, uma fuga de escape, digamos assim, os projetos que podem ser uma forma de evolutiva, de alguma outra forma. Porque em todas as pesquisas de campo que eu tive, sempre pergunto como que a pessoa, para o pescador, para a pescadora que eu estou entrevistando, ela gostaria esse retorno da academia, né? Se a universidade, como que ela vê a universidade, na verdade. A universidade é um centro de que vai mudar a realidade, o entorno, né? A gente não faz uma extensão muito bem feita, porque a gente também, como pesquisador, não tem esses meios, né? Não tem carro para ir para até a comunidade fazer a devolutiva, não tem uma série de questões logísticas a ter. E aí eu acho que nesse processo entram os projetos, né? Porque com os projetos tu pode inserir um plano de comunicação, de divulgação. Hoje, os CNPq, nos editais do CNPq, eles estão fazendo essa obrigatoriedade, né? Eles obrigam a que tu coloque um plano, e eu acho muito justo, né? Porque tu vai receber uma parcela para questões devolutivas, né? Então, isso tira um pouquinho a frustração, né? Porque tu diz, tá, tudo bem, eu ouvi tanto, eu sei de tantas faltas, tem coisas que fogem das nossas mãos, como uma comunidade se queixava de falta de água, por exemplo. Então, o que a gente faz nesse sentido? Um direito humano que está sendo prejudicado, e isso da competência da prefeitura, do estado, do governo. Então, é uma coisa que tu não pode fazer muito, né? Mas aos poucos eu acho que tu vai fazendo coisas que podem ajudar no futuro, né? E eu acho que o Observatório é um projeto muito querido para mim, né? Muito, muito mesmo, porque tem esse intuito de coletar essas demandas, e a gente vai gerar uma plataforma e vai colocar essas demandas para o público, para o governo público, federal, estadual, de qualquer esfera, possa ver, e ele possa, com toda a competência que tem, dizer, o que eu posso fazer por essa comunidade que existem esses dados, né? Muitas vezes a política pública não existe porque não existem dados, né? E muito menos em comunidades tão longe como a gente tem lá na Amazônia, né? Porque são comunidades realmente longe, distantes, que a gente nem tem ideia de que existe essa comunidade.
Não, com certeza, eu super te entendo. E quando você fala dos projetos, eles são também encapsulados dentro de uma organização independente da universidade, né? Isso que faz a coisa acontecer, porque daí consegue esses outros tipos de investimento. Me corrige se eu estiver errada, assim, mas é por meio dessas instituições, né? Exatamente. Um exemplo que eu te dou, por exemplo, eu faço parte do Lama, né? A gente é um conjunto de pesquisadores coordenado pelo Marcos. Mas lá em 2015, logo quando eu cheguei no final, na verdade, a gente decidiu criar uma ONG, né? Que é o Instituto Sarambuí, que hoje a gente tem, a Associação Sarambuí. E que ela atua justamente independente da universidade, né? A gente se juntou, formou a organização para captar recursos, né? Para fazer acontecer esses projetos. Então é bem o que tu falas mesmo. Muitas vezes a universidade, por mais que ela queira fazer, muitas vezes ela não tem um meio, investimento, não existe um investimento só para extensão grande que possa realmente fazer a extensão, sabe? Muitas vezes a limitação do professor é fazer uma palestra que não vai mudar a vida de quase ninguém, né? Então, não que a palestra não seja uma solução, mas é muito além disso, a extensão, né? Então, a gente tem discutido bastante isso com o Marcos, e a gente chega a essa conclusão que a Sarambuí, né, é o nosso meio de captar recurso para fazer essas outras coisas que a gente quer, além da pesquisa. Sim. E para captar esses recursos, quais são os principais desafios que você, como pesquisador, enfrenta? Bom, tempo, né? A gente tem que ter tempo para tudo, tem que ter várias sembilhas aqui para uma captar recurso, uma escrever projeto, que também ainda fazem, os projetos são técnicos. Então, quando aparece um projeto para a gente, por exemplo, a gente fica até tarde trabalhando, né? E são horas extras de graça que a gente não recebe para escrever projeto. Quando tu ganha o projeto já é outra coisa, né? Mas eu acho que tempo, né, é uma coisa porque a gente gosta também, sabe? A gente gosta porque vai dar um tipo de retorno, né? A gente gosta de fazer pesquisa, ama fazer pesquisa, então isso é um ponto fraco da gente, né? Então tu vai fazer pesquisa e com o teu projeto tu vai fazer alguma coisa junto com a comunidade. Então basicamente é isso. Então a gente se junta, esse é o desafio maior. E o desafio também, que tem a ver já com a captação mesmo, é que os projetos são curtos, né? Tem um tempo, um prazo. Então, por exemplo, um exemplo do Mangues Amazônia, ele tem prazo de 4 anos agora. Só que é um prazo, né? Ele vai finalizar. O Observatório do Mangue vai finalizar também. Ano que vem já está fechando. E não tem continuidade, a não ser que a gente continue procurando fontes, né? Então, ouvir um programa de governo, um instituto, né? Um instituto que o professor Marcos quer, por exemplo, criar para os manguezais. Já é um outro status. Então, eu acho que a gente tem dado muito certo, porque a gente, embora tenhamos trabalhado de forma independente, mas dentro também da universidade, junto com a universidade, porque o Marcos, ele tá também com a gente, sabe? O Lama, no caso, né? Se não tivesse essa sinergia, a gente não teria dado certo, assim, trabalhando com projetos, eu acho. Mas aí você diz que a universidade dá apoio financeiro ou por conta da validação? No nosso caso, do Lama, é mais apoio de infraestrutura, porque o laboratório existe, né, o espaço, mas a gente capta por outros meios, pela Sarambuí, como eu te falo. Né? Entendi. Então, nesse sentido, mas além disso, de captação de recursos, e realmente é a gente independente. E a captação acaba sendo mais em busca de editais e ver no site se aquela empresa, instituto de investimento social faz sentido ou não, mas não tem aquele comercial ativo, né? Uma pessoa captadora focada para isso. A gente ainda não tem, infelizmente. Não, em breve. Espero que em algum momento a gente tenha, né? Mas ainda a gente não tem. Bom, mas enfim, foi muito gostoso te ouvir, assim, eu fiquei com vontade de trabalhar junto com que você, legal. de tanto amor e muito didática, obrigada mesmo. Acho que agora pra gente finalizar, eu queria te conhecer um pouquinho mais, assim como a Indira mesmo, eu queria saber o que você tem lido, escutado, quais são, o que você está colocando aí de informação, curadoria de conteúdo, o que o cientista está escutando e lendo. Uau, que pergunta difícil, Isa, hein? Bom, até antes do mestrado, não, até a metade do mestrado, eu lia bastante livros, assim, de ecologia social, livros só... Ah, não, de trabalho. Infelizmente.
Infelizmente. Sabe, eu nunca mais peguei um livro, assim, pra ler, porque eu gostava, assim. Realmente, não. Acho que eu foquei muito no trabalho, sabe? Na pesquisa. Então, hoje eu leio basicamente notícias, jornais, dos observatórios que existem e pesquisas, artigos científicos, basicamente. Eu rio, né? Mas é isso. Não, mas é muita coisa, né? A gente, agora que eu voltei para academia, eu também estava comentando assim que eu ainda não me adaptei a ficar aqui no trabalho o dia inteiro lendo e depois ainda querer pegar um livro de romance e ler, né? Assim, Sim. porque diz que é um descanso de leitura. Eu te entendo. Exatamente. Mas você escuta música? Como você faz para relaxar? Com certeza. Eu adoro eu trabalho escutando música, né? Quando eu trabalho em escritório. Então, tanto que o Spotify te dá esse relatório, né? Ele disse que eu ouvi tantos minutos de música que estou não sei quanto %. Já é quase sócia do Spotify. Você escuta música peruana, brasileira? O que você mais escuta? De tudo. Assim, depende do meu humor, né? Do dia, assim. Depende do que eu vou trabalhar, o que eu vou fazer. Depende tudo, assim. Salsa, MPB também gosto. Rock. Gosto de tudo, eu acho. Música indie, principalmente, né? Música indie brasileira é muito boa. Gosto de ver documentários também. Gosto bastante de ver filmes, séries. E de dança, como eu tava falando, né? Eu fazia baleia, hoje eu não faço mais, mas tô querendo voltar pra dança. Eu gosto muito de dançar, eu acho que é um momento que eu relaxo mesmo, né? E viajar. Não, é isso aí. Espero que volte, porque a gente aqui tá precisando de você. Você precisa estar bem, né? Tem que trabalhar e ter um momento ali de recuperação, né, de tantas questões complexas da sociedade. Indira, muito obrigada mesmo, foi muito bom. Você tem um conselho de carreira que você daria para as pessoas que estão começando a trabalhar com comunidades, parte ali de trazer a pesquisa mais para o impacto social? Bom, o único conselho que eu daria é pesquisar os preconceitos que a gente tem, né? Se tu vai na comunidade, imagina que tu não tem título, não tem nada, é uma pessoa a mais, então assim que tu vai conseguir enxergar com outros olhos, né? Aquela comunidade social, falando em comunidade, né? Falando em carreira, eu acho que a paixão que move tudo, né? Então, eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, adoro meu trabalho mesmo, então a paixão acho que é muito gratificante, sabe? É o que vai te dar retorno. Então, acho que é isso. Dá pra sentir sua paixão. Obrigada. Obrigada, adorei a conversa de hoje. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Foi uma boa companhia aos nossos ouvidos. E boa sorte, muito sucesso, aproveite suas férias e seja bem-vinda de volta depois aqui para o Brasil. Muito obrigada, Isadora. Também obrigada ao Impacto Científico pelo convite, agradeço muito. Muito sucesso para vocês, para ti também. E eu espero retornar logo para tomar um chive lá com o pessoal, com farinha de Bragança. Sim, com certeza. Obrigada, beijo. Obrigada, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau. Obrigada a você que ouviu até aqui. O podcast do Impacto Científico é um projeto independente e lançado às quartas-feiras. Se quiser deixar um recado, sugestão ou reclamação, só mandar para o e-mail isadora@impactocientifico.org. Lembrando que Isadora é com Z. E eu quero te contar que temos uma novidade, um grupo com a comunidade Impacto Científico. Então, se você quer ficar mais próximo das discussões de temas de ciência e impacto e participar de encontros online mensais comigo, é só clicar no link da descrição e entrar no grupo do WhatsApp. Fique tranquila que não tem bom dias diários, é só um meio de comunicação e networking. Então, é isso. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.